Olá, no programa de hoje a gente vai falar sobre a 12ª edição nacional da Primavera nos Museus, um evento que acontece em todo o país para a discussão e troca de experiências com a comunidade sobre esses espaços tão importantes para a preservação da nossa memória cultural. O Parlamento Cidadão está no ar. Setembro, mês do incêndio que destruiu 90% do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, também é o mês que acontece a tradicional Primavera nos Museus, com programação nos museus e centros culturais de todo o Brasil. Esse ano, o tema escolhido foi voltado para a educação. Em São Luís, a abertura oficial da 12ª edição da Primavera nos Museus foi realizada na Casa do Maranhão, no Centro Histórico. A abertura da 12ª Primavera de Museus aconteceu na Casa do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, reunindo educadores, pesquisadores e diretores de museus e casas de cultura do Estado. Este ano, a temática do evento trata da importância dos museus como ferramentas de educação formal. Com o tema Celebrando a Educação em Museus, o evento acontece durante a semana em todo o país. É um evento que nasce, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Museus. Ele tem essa proposta de convidar a sociedade para se integrar às ações que os museus desenvolvem, na tentativa de um fomento mais atrativo, de um fomento mais transversal, mais dinâmico, que possa propiciar a cidadania, o exercício da cidadania, a conquista da cidadania, da noção de pertencimento, da noção de identidade, enfim, a partir da cultura local. Porque nós estamos apresentando um pouco de cada museu. E a experiência que nós temos junto às escolas, junto às crianças, as pessoas todas, a formação do nosso povo, realmente. Eu falo não só em termos de Maranhão, mas em termos de Brasil. Maranhão, então, a riqueza fantástica da nossa história, né? Uma história fantástica que traz pessoas de todas as partes do Brasil, para estudantes que vêm estudar, conhecer um pouco da nossa história. A programação vai reunir representantes de mais de 40 instituições do Maranhão ligadas à preservação da história e cultura, e como isto pode ser tratado no cenário da educação. Os participantes também vão discutir a importância da valorização dos museus e de seus acervos. Nesta terça-feira, será abordada ainda a Política Nacional de Educação Museal. Nós que estamos com os museus funcionando, a gente trabalha diretamente com estudantes, com professores, com pesquisadores, que a gente precisa estar trabalhando essa temática da educação museal. Porque, na verdade, os museus, eles fazem hoje, quando as escolas vão até os museus, eles têm uma aula diferente, né? Então, a gente precisa estar preparado para receber os alunos. As propostas das semanas de museus são extremamente pertinentes a todos nós que trabalhamos dentro da perspectiva da memória. Então, é o momento de se trocar experiências, de ver os cenários que não são nada animadores no Brasil. No dia 10 nós tivemos a extinção do IBRAM, que era o Instituto Nacional de Museus. Está sendo proposta uma nova forma de gerenciamento que tende a cambar para a questão da privatização. Então, são momentos muito delicados. A 12ª Primavera de Museus acontece no mesmo mês em que quase 100% do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro foi destruído por um incêndio que levou parte da memória do Brasil. O tema nasce com essa proposta de estar valorizando esses 200 anos de história e memória que eram, na verdade, enfim, se foram, de valorização da nossa cultura, do próprio processo de formação do Brasil, né? Os acervos brasileiros, eles compõem um enorme acervo de conhecimento, de história, de memória do mundo todo, né? Não é à toa que justamente outros países se dispuseram imediatamente a nos auxiliar, inclusive enviando material, acervo, fotos, que nos permitissem, pelo menos, rever um pouco aquilo que tinha sido o Museu Nacional. E para a gente entender um pouco mais dessa edição do Primavera nos Museus, também sobre outras coisas, eu converso com o diretor da Casa do Maranhão, Iguatemi da Silva Carvalho. Olá, Iguatemi, seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão. A gente acabou de ver aí a matéria de abertura, né, oficial dos eventos, da programação da Semana dos Museus, da Primavera nos Museus. E eu queria que você falasse aqui para quem está assistindo, qual foi a ideia de trazer esse tema, né, intitulado de Celebrando a Educação dos Museus, para a 12ª edição da Primavera nos Museus, em um momento, né, tão importante e também tão delicado
pelo que passa, né, a instituição, né, os museus brasileiros? Bom, a ideia surge do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, né, que desde 2007 celebra uma temporada cultural nos museus para dar maior visibilidade, para dar maior destaque e para convidar a sociedade para estar adentrando, a conhecer os museus e a se apropriar do que é desenvolvido dentro dele durante o ano, né. E o Celebrando a Educação em Museus, ele foi uma ideia anterior ao incidente, infelizmente, Sim. que foi uma grande fatalidade para a nossa memória e história, né, do Brasil, e por que não dizer do mundo, né. E em maio, ela é lançada em maio, a proposta, e infelizmente veio acontecer agora o incidente, né. A gente vê aí um pouco da questão da burocracia, do financeiro, do descaso em relação à não valorização dos museus enquanto espaços de fomento, de educação, de cidadania e suas variantes afins. Você como diretor, né, da Casa do Maranhão, que é um espaço importante, né, é um equipamento cultural importante público, como é que você vê, né, a questão do incêndio que aconteceu no Museu Nacional? O que trouxe de prejuízo, né, claro, de negativo para a gente, mas o que trouxe também de reflexão acerca das nossas fragilidades? Sim, o prejuízo é a memória, né, a memória histórica que a gente, infelizmente, não tem como mais tê-las na realidade. Recentemente agora a gente teve uma notícia que talvez amenizou um pouco, um tour digital que eles conseguiram resgatar do Museu Nacional, né? E que ficou guardado um pouco desse acervo, né? A questão que eu vejo, eu posso dizer até uma questão positiva, né, que a gente retira dessa tragédia, é que as pessoas elas estão olhando os museus com um novo olhar, né? O museu, assim, agora recentemente a gente recebeu uma escola privada, e a gente foi surpreendido com um abraço coletivo que os alunos deram no museu. Muito legal. Porque assim, como os museus, principalmente os museus daqui do Maranhão, a gente tem uma perspectiva de trabalhar muito em rede, não é? Conectado um com o outro, para desenvolver ações, para que dê essa visibilidade melhor, né? Como um espaço dinâmico de debate, de discussões, de fomento à educação, de auxílio à educação formal, a gente pode dizer assim, não é? Uma ferramenta pedagógica no qual os professores possam tornar a educação mais atrativa para esses alunos e fazer com que essa realidade eu posso dizer assim, desculpe a palavra, de ignorância, né, cultural que a gente vive, seja revertida, né. Então a gente teve esse momento trágico, esse momento muito duro, na nossa memória, na nossa história, do país, mas também a gente está conseguindo se reerguer. Ontem mesmo nós tivemos um encontro maravilhoso, que foi a apresentação do Plano Nacional de Educação Museal, e nós saímos revigorados com essa proposta, né, de estar se fortalecendo, de ser uma fênix, para tentar renascer dessas cinzas, né, a gente pode dizer assim, de até então de descaso. Certo. Agora, Iguatemi, você falou a questão da escola e tal, e esse ano, né, a 12ª edição da Primavera nos Museus traz a educação, traz o tema da educação como mote. Como é que as escolas podem incorporar entre os seus alunos, os estudantes, por exemplo, disciplinas como a preservação, a memória ao patrimônio? Você acha que são ações pontuais que podem ser feitas de escola para escola, ou que o negócio vai além e tem que ter políticas públicas mesmo educacionais? Bom, ou ambas, né? Ambas as coisas. Bom, nós fazemos parte de uma rede chamada Rede de Educadores em Museus, né? Que ela nasce nessa proposta da criação do PNEM, o Plano Nacional de Educação Museal, como um fomento de estar democratizando a construção desse plano desde 2003, e ele é apresentado agora em 2017, né? Antes do incidente. Sim. E a rede, ela tem essa proposta de estar convidando os professores para ressignificar a própria escola, a própria educação, não é? Para estar levando esses alunos, até mesmo para eles mesmos se sentirem representados, ressignificados, sabe, enquanto cidadãos que protagonizam, na verdade, a cultura, não é? Porque não existe essa separação de educação e cultura. As duas andam juntas, então o museu, ele vem com essa proposta de estar elencando as duas coisas, né? Claro que cada uma nos seus eixos. Não é que o museu queira invadir o espaço da escola, mas ele quer convidar a escola para que ela
ela se renove, ela renasça, ela encontre uma maneira mais atrativa diante do contexto, né, contemporâneo que a gente vive, né, das informações rápidas e por aí vai. Como é que a Casa do Maranhão tem participado, né, da Primavera nos Museus, uma vez que até a própria abertura do evento foi lá? Bom, foi uma satisfação, né? Foi feita uma escolha em reunião com a rede de educadores em museus do Maranhão. Inclusive, existem as outras redes também do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amapá e todas. E nós escolhemos a Casa do Maranhão porque nós já, assim, quando nós adentramos lá em 2015, nós recebemos a proposta de estar democratizando o espaço, né? De estar tornando ele um espaço mais dinâmico, é uma palavra que eu gosto muito de repetir, né? Um espaço dinâmico. Então, a gente vem eu sou professor com formação em filosofia, né, e eu venho com essa experiência de sala de aula, com essa experiência de vida também, de amante da cultura local, de matraqueiro do Bar de Fátima assumido, do Boi de Maracanã. Então a gente vem com essa soma, com essa carga afetiva e essa carga intelectual também que a gente desenvolve na academia. E, somado a tudo, a gente emprega na Casa do Maranhão com essa proposta de transformá-lo num referencial de educação, um centro referencial de educação, que é o nosso grande sonho, a nossa grande pretensão, né, de ver aquele espaço. E agora a gente já começa a ver, eu posso dizer assim, esse parir de ideias da casa, essas ideias iniciais já surgindo, escolas já levando projetos culturais para casa para ser desenvolvido. Inclusive, dentro da programação da Primavera de Museus, a gente tem um vídeo de um aluno da Escola Eureka, uma escola privada que já vem desde o ano passado desenvolvendo projetos de educação na escola e leva o encerramento para a Casa do Maranhão, que ele faz essa narrativa. E é perceptível que é gratificante, perceptível a gente entender que uma criança ela começa a entender aquele espaço como um espaço de celebração da educação, né? De uma troca de saberes, uma troca de fazeres, que é salutar, para que a gente, eu volto a repetir, para que a gente busque transformar essa realidade na qual a gente está inserido. Para quem está acompanhando aqui o programa, o que é a Casa do Maranhão, né? Sua localização, sua rotina, seu funcionamento, o que é a casa, o que ela tem a oferecer às pessoas, a quem vai lá? Bom, antes de mais nada, é um atendimento muito respeitoso, né? Nós temos uma filosofia lá de respeito ao próximo, respeito a si, respeito ao trabalho, né? Nós estamos abertos de terça a domingo, terça a sábado das 9 da manhã às 18 horas e aos domingos das 9 da manhã às 13h30. E a gente tem essa vasta programação educativa, né? Além de ser um lugar de entretenimento, além de ter um espaço que nós chamamos de salão de sociomuseologia, onde a comunidade possa ocupar com eventos, com debates, com discussões, de fomento à valorização do que é nosso, né? do que é peculiar à cidade, ao Estado, em termos de cultura, de educação, de saúde, e por aí vai. É uma casa que além de ter esse recurso museal de visitação, ela também tem um programa educativo, um planejamento que nós fazemos e que é distribuído às escolas. E a gente convida os professores a estarem adentrando com ideias, com projetos, para que realmente a gente saia como é que eu posso dizer, das paredes, dos muros da escola. Rompam os muros das escolas. O museu, assim, nós estamos com uma proposta também agora na Primavera de Museus, que é ir às escolas para fazer esse trabalho de prospecção do alcance do museu na vida desses alunos, desses professores, que está dentro da nossa programação, e é um projeto, uma prospecção inicialmente, mas que a gente quer transformar num projeto mesmo de, quem sabe, virar um livro, uma tese, algo desse tipo, para que as pessoas tenham a noção de como é valoroso, como é prazeroso a gente estar dentro do museu e aprender a história ali de uma maneira viva. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, Guatemi, como é que as pessoas, as escolas, né, as unidades de ensino podem entrar em contato com vocês? É ir até a Casa do Maranhão, né, que fica ali no Centro Histórico, para quem não conhece, ir à Casa do Maranhão, como é que as pessoas podem chegar até vocês? Bom, nós temos um agendamento online, que é dentro do site da Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura e Turismo, que o link é Circuito Cultural, a qual você pode adentrar e escolher uma rota que você quer fazer. Rua Portugal, então, são várias ruas dentro do Centro Histórico, você escolhe a rota e nessa rota existem 2 ou 3 museus. Né? Ao final, por exemplo, você quer escolher a rota da Rua Portugal,
Aí você tem a oportunidade de conhecer a Casa do Maranhão, o Centro de Pesquisa e Arqueologia, o Odilo Costa Filho e a Casa de Nhozinho. E ao final você tem o lanche, você tem a água. Então, assim, a gente tá... Isso vale para escolas, creches, tudo? Todo tipo de agendamento, todos os tipos de grupos, né? Idosos, crianças, adolescentes, jovens. E também temos o nosso telefone fixo, né? Que é o 3218-9954. 3218-9954. A procura tem sido boa, sim? Ou ainda está assim, um pouco tímida? É bem intensa, porque o nosso planejamento é gratificante, porque assim, nós em 2015 a gente ainda estava se apropriando do que era casa, certo? Em 2016 a gente começa as primeiras experiências. Em 2017 a gente realmente deslancha. E o que é mais gratificante, a gente vê que as escolas públicas, elas estão indo muito mais visitar os museus do que as privadas. Porque a gente sabe que o museu tem esse recurso, ele nasce com esse recurso de atender uma classe, né, elitista e tal. E as escolas públicas, elas estão maciçamente visitando desconstruindo alguns conceitos, que bom. Maravilha, a gente volta, vai para um rápido intervalo, mas volta já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta. O tema do Parlamento Cidadão é a 12ª edição da Primavera nos museus e também sobre a importância, o papel dos museus. Quem está aqui com a gente conversando sobre esse movimento todo é o diretor da Casa do Maranhão, Iguatemi da Silva Carvalho. Iguatemi, a gente já conversou um bocado no primeiro bloco, agora a gente continua o nosso papo. Eu queria saber o seguinte, o que eu observo é que o Maranhão acompanha assim, a realidade nacional no sentido de... Tem alguns museus e espaços culturais que têm uma ampla produção científica de conhecimento e que não são muito visitados, ou seja, não tem o apelo popular. Já outros têm um apelo popular e são sucesso de público. Você não acha que teria, né, o ideal seria um equilíbrio entre a difusão, né, desses espaços e a produção científica, o conhecimento? Sim, O que você observa, assim, pode analisar assim, a respeito disso? Bom, a observação que eu faço é que nós, enquanto Estado, nós somos muito carentes, né, nessa questão da produção científica sobre a nossa cultura. Ainda é muito grande o abismo que existe. A gente percebe que as pessoas de fora, elas têm uma noção maior, elas têm uma noção... mais ampla do que seja essa diversidade cultural e abordam isso em teses, em trabalhos de pesquisas de arte e dessas variantes afins da educação. Pensando nisso, as casas, ela volto a falar do trabalho em rede, elas desenvolvem um trabalho de fomento com os mediadores culturais. Toda segunda-feira eles recebem formações específicas sobre turismo, atendimento ao público, educação, cultura, história, memória, variantes afins, né? Sim. Que fazem com que tem o objetivo de fazer com que eles produzam cientificamente e talvez equilibre essa falta de produção científica dentro do Estado. É um Estado muito rico. A gente percebe também que tem muitas pessoas que talvez estejam trabalhando, mas não se sintam talvez valorizados no sentido de estar divulgando o que estão fazendo. E o trabalho em rede, ele vem amarrar isso. Ele vem tentar, o trabalho em rede do Estado, ele vem tentar amenizar esse sentido, né? Políticas públicas, elas devem existir, com certeza, para que isso, dentro das universidades, talvez nós como cidade Patrimônio da Humanidade, São Luís, deveríamos ter um curso de museologia, uma especialização específica dentro da UEMA, da UFMA, não sei, ou de uma outra faculdade particular sobre educação patrimonial, educação museal. Eu acho que a luta dos museus... também pelo próprio título que a capital tem. Isso, né? a luta dos museus está nesse sentido, de tentar mostrar para as pessoas a importância, né, dessa educação diferenciada e transversal, que é necessário para que as pessoas elas realmente comecem a ver a riqueza cultural que esse Estado possui.
Agora, Iguatemi, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão do descaso, principalmente depois do incidente lá no Museu Nacional. E aí eu te pergunto, com relação a museus privados e públicos, para garantir que esse patrimônio seja preservado e mantido, as parcerias entre público e privado, elas são uma espécie de garantia? Elas podem garantir isso? É um caminho que a gente observa muito no Brasil afora. Não sei como é que está hoje aqui no Maranhão. Eu acredito que é um caminho que deve ser seguido com certos cuidados, né? Mas eu acredito que quando a gente fecha parcerias e que você realmente está disposto a ajudar uma memória, a preservação de uma história, não é? Você já parte do princípio que a pessoa tem a noção de pertencimento e identidade, né? Então, isso é eu posso dizer, um grande laço que você tem com a iniciativa privada, de convidá-la para estar olhando esses espaços também, né? E contribuindo junto. A gente sabe que na capital as informações elas chegam de uma forma mais rápida, o acesso é mais fácil. E levar essa questão dos museus, dos espaços culturais para o interior, ainda é um desafio, não só para o Maranhão, mas para o Brasil todo, né? Mas como é que está hoje essa situação aqui no Maranhão? Bom, ainda há pouco, nós estivemos ontem, né? Nós estivemos com a Cíntia, que é representante do IBRAM, que hoje por medida provisória, se tornou em ABRAM, numa agência. Ela ficou impressionada com a quantidade de museus que existem no Maranhão, inclusive no interior do estado, né? O Memorial da Balaiada, em Colinas, enfim, em várias das cidades a gente percebe que também há esse movimento. Mas é interessante que os museus daqui, da cidade histórica, não é? Eles realmente têm esse intercâmbio, essa troca com os museus do interior, não é? do estado, para que haja um fortalecimento dessas práticas. Enquanto rede, é uma proposta nossa em 2019 tentar fazer um encontro regional, um encontro estadual, de espaços museais e culturais, na perspectiva de estar fortalecendo, de estar fazendo essa troca. Foi o que ocorreu na abertura da Primavera de Museus, uma experiência muito salutar, onde nós tivemos a adesão de mais de 15 casas daqui da cidade de São Luís e de Alcântara, que houve essa troca, e as pessoas saíram de lá fortalecidas. A gente percebe assim, depois que a gente junta, que a gente une as energias, as forças, a gente percebe o quanto que a gente vem trabalhando em defesa desses espaços como locais dinâmicos, não só de entretenimento, mas de várias outras práticas sociais que acabam agregando para a cidadania. Queria que você explicasse também para quem está assistindo, Iguatemi, porque assim, ao longo do tempo a gente vem desconstruindo a questão da imagem do museu, de ser um local distante, um local de coisas velhas, e aí a gente tem resignificando, né, esses significados todos, inclusive nas próprias comunidades. Né, a gente vê ali o Boi da Floresta, que fez, né, a comunidade se uniu, montou um museu lá comunitário, e esse tipo de apropriação, do tanto que isso é importante para as pessoas, para as comunidades, Iguatemi? É importantíssimo e relevante, porque você acaba, na verdade, deixando de ser uma pessoa passiva, diante dos problemas sociais, culturais, políticos, religiosos, enfim, educacionais que acontecem dentro da comunidade, principalmente na comunidade. Sim. E você passa a ser um protagonista. Eu sou de uma comunidade, uma comunidade altamente cultural, mas a gente entende como uma comunidade de baixa, como é que eu posso dizer, de alta vulnerabilidade social, que é o bairro de Fátima. Eu venho de uma realidade a qual a gente sente na pele, né? Às vezes esse distanciamento do poder público, de políticas públicas que fomentem essa questão cultural, essa questão de identidade mesmo, de pertencimento, de territorialidade, que você tem que ter para você se sentir cidadão. Então, assim, o Boi da Floresta, graças a Deus, é um dos parceiros da Casa do Maranhão, eles sempre estão presentes lá, às vezes emprestando indumentárias, às vezes levando palestras, às vezes participando dos eventos que a Casa promove em relação à valorização do Bumba Meu Boi, não é? Que é uma dos grandes marcos da Casa do Maranhão, eu posso dizer assim, a grande identidade, o grande cartão de visita da Casa do Maranhão é essa valorização do Complexo Cultural Bumba Meu Boi. E a gente entende que quando as pessoas elas começam a se apropriar de que elas fazem parte de um processo, de que elas têm que ser protagonizadoras da construção identitária delas,
tudo começa a mudar, tudo começa a fluir melhor, as pessoas começam a entender e a vivenciar a política, não é? Nós da Casa do Maranhão, aí é uma experiência minha mesmo que eu levei para lá, ainda não temos eu posso dizer assim, por exemplo, nós não temos um projeto político-pedagógico formado, mas a gente leva uma filosofia de que o museu, os locais as quais a cultura e a educação têm que agir, tem que ser locais de transformação, para melhor, né? Você tem que estar, claro, você tem que trabalhar aquilo que você tem de contraditório, aquilo que você tem de, talvez, de vícios, e em cima disso não alimentá-los, né? Para estar preparado, mais o que eu posso dizer, mais educado para viver a cidadania, para realmente exercer a cidadania. Então, é muito importante esse trabalho das comunidades, de estarem, principalmente das representações folclóricas, de estarem com essa bandeira, né? Sempre procurando também. Procurando informar as pessoas. Você acha que aos poucos esse conceito tem se desconstruído mesmo, Iguatemi, de um museu, de um espaço parado, espaço de um local de coisas velhas? Você acha que isso tem diminuído assim aos poucos, esse tipo de conceito? A oportunidade agora que a gente teve de estar conhecendo o PENEM, desde 1970, que essa discussão, que o museu ele sai de um patamar apenas de ser um local de entretenimento, sim, e atender a uma elite, e ele começa a servir a sociedade, ele tem que servir a sociedade, não é? Então, quando feita a roda de conversa de Santiago, na qual eles elencam muito a filosofia de Paulo Freire, isso começa a mudar. O museu ele sai dessa inércia para ele ser ativo, para ele ser um agente de transformação. A própria filosofia de Freire diz isso, né? De Paulo Freire, ele diz isso, que a educação ela tem que libertar, ela tem que educar as pessoas para a política, para a vivência, ela tem que se identificar com o local que ela vive. Então é o contexto que vai fazer com que ela compreenda, não é o que vem de fora. Claro que a gente vai receber as influências do que é externo à nossa cultura, mas a essência é cultural, é interna, é peculiar, é nossa. É o que de mais primeiro, eu posso dizer assim, a gente pode construir, para daí a gente ser um cidadão de bem, ter uma identidade, tentar buscar ser ético, moral e por aí vai. O que a gente pode elencar, Iguatemi, de avanço e de desafio com relação a essa política museal? Bom, os avanços, eu posso elencar o trabalho em rede, né? Que é algo muito fortalecedor. As escolas, principalmente é uma bandeira que a gente levanta muito, porque nós temos essa preocupação de estar educando essa base para que ela cresça pelo menos com um princípio do que é um centro cultural, do que é cultura, do que é educação, do que é essa cidade patrimônio da humanidade, né? Do que é essa humanidade, o que é isso para eles, qual o significado disso, qual o impacto disso na vida deles, hoje, amanhã, depois, né? A gente tem essa preocupação. Outro avanço que a gente percebe é a questão dessa desmistificação do museu como um lugar apenas de exposições estáticas, não. Sim. Ele tem uma expografia de objetos, de imagens, de textos, enfim, das mais variadas, né? Mas ele conversa, ele dialoga com a pessoa que está lá. Ele dialoga com a gestão, ele dialoga com os funcionários da casa, ele dialoga com a mediação cultural, ele dialoga com os professores. E isso torna ele dinâmico, isso torna ele favorecedor de um contexto de apropriação mesmo, de fortalecimento da cultura e suas variantes. Agora, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Iguatemi, para quem não sabe, o Iguatemi é diretor da Casa do Maranhão. Eu queria que você convidasse aí para quem está assistindo a conhecer, né, tudo que a Casa do Maranhão tem a oferecer. Então, eu convido a todos a estarem visitando a Casa do Maranhão, né, não só a Casa do Maranhão, mas todos os museus que nós temos no estado, né, para que vocês sintam na vivência, né, no contato com o museu, isso que nós estamos falando aqui. Né? Vocês se apropriem da história, vocês se apropriem da memória, vocês sejam fortalecidos com a territorialidade que vocês habitam, né? E vocês a partir disso se construam como cidadãos do mundo.
Para quem não sabe, gente, a Casa do Maranhão fica ali no Centro Histórico, na Praça dos Catraieiros, né, isso, Iguatemi? Sim. E aí fica aberta de terça a domingo. Ela fica aberta de terça a domingo. De terça a sábado nós funcionamos das 9 da manhã às 18 horas, em horário corrido, sem intervalo para o almoço. E aos domingos funcionamos das 9 às 13h30. Beleza, aberta ao público, a gente pode visitar lá, procurar de graça, pelo Iguatemi gente, também. de graça. Iguatemi, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Nós que agradecemos o espaço. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Até lá.